Tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? Então a gente vai dando continuidade aqui ao nosso curso de operador de computador, na parte de sistemas operacionais Windows e Linux. Então a gente vai ver na aula de hoje sobre a parte de ambientes de computação. Tá? Então, o que são ambientes de computação? São as formas que a computação ela se apresenta para o usuário final. Tá? Então a gente vai pegar e trabalhar com alguma dessas apresentações para o usuário final. Computação tradicional, computação móvel, sistemas distribuídos, arquitetura cliente-servidor, computação em pares, também chamado de peer computer, virtualização, computação em nuvem, e sistemas embutidos e sistemas de tempo real. Tá? Então são essas formas que a computação se apresenta para os usuários. Tá? Então, por que é importante a gente ter esse conhecimento? Para que a gente consiga interpretar, compreender de que forma a computação ela está embutida, está apresentada no nosso dia a dia. Às vezes a gente nem tem consciência que aquele equipamento ali é um equipamento computacional. Tá? Então, bora, o primeiro ponto aqui é a computação tradicional. Tá? Então, na computação tradicional, tu tem o teu PC, que o PC é uma sigla, que ela quer dizer Personal Computer, computador pessoal. Tá? Então, na computação tradicional, tu tem o teu computador. Esse computador ele pode estar conectado a uma rede de computadores, que ela é justamente através de cabo ou sem fio. Tá? Igual como acontece nas nossas residências, na escola, na faculdade, por aí vai. Tá? Então o nosso PC está ali para consumir serviços, e esses serviços são entregues através de redes de computadores. Tá? Aí tem uma outra figura que aparece, que são os servidores. Tá? Então o nosso PC ele possui o perfil de cliente. Tá? E o servidor, o que ele vai fazer? O próprio nome fala, servidor. Ele vai servir, ele vai entregar algum serviço. Tá? Esse serviço pode ser o que? Por exemplo, ele pode entregar arquivos, ele pode armazenar arquivos. Tá? Ou ele pode ser um servidor de impressão. Você pega e manda imprimir, ele está ali para te mostrar as impressoras disponíveis na rede, para contabilizar a impressão, para verificar, olha, esse usuário aqui, por exemplo, o Marcelinho, ele pegou e imprimiu 1000 páginas no mês. Aí eles vão investigar do que foi. Não, realmente essas 1000 páginas do Marcelinho elas foram páginas relativas ao trabalho, porque ele poderia estar, sei lá, imprimindo o trabalho da escola, imprimindo o trabalho do irmão, imprimindo outras coisas que não tem a ver com o trabalho dele dentro de uma determinada empresa. Tá? Então, outro ponto também, que esses servidores também acabam entregando para o usuário final, é o que a gente chama de portal corporativo. Tá? O que é um portal corporativo? Ele parece uma página da internet, só que você só consegue acessar dentro da tua empresa. Então, se você estiver na rede da sua empresa, você consegue acessar o portal corporativo. Tá? E esses serviços internos são o que? São alguns sistemas que a empresa utiliza para o seu dia a dia. Tá? Aí também a gente pode utilizar a questão dos computadores portáteis, os populares notebooks. Tá? Existe a presença dos computadores portáteis. Eles podem estar conectados ao que a gente chama de rede sem fio. Tá? Que você não precisa de um cabo para poder se conectar a uma rede de computadores. E também a gente pode utilizar os nossos celulares. Tá? O celular também ele é, assim como o notebook, o celular também ele é, tá? O celular também ele é um computador que pode acessar uma rede de computadores para conseguir consumir os serviços que aquela rede entrega. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, dentro desse cenário de computação tradicional, dentro de uma rede domiciliar, tá? A gente vai ter uma média de
velocidade de conexão de 5 megabits, né? Se você pega uma realidade Macapá, né, uma realidade Macapá, está, né, no ano de 2020 nós estamos oscilando dentro dessa velocidade, tá? Então, se você for assinar um plano residencial, está dentro desse patamar bem aqui. Ah, mas pode ter empresa que entregue mais? Sim, pode ter, tá? Pode ter, tá? Outro ponto dessa computação tradicional que a gente está aqui no ano de 2020 é o multiprocessamento, ou seja, o teu usuário acessando um sistema operacional, né, ele vai ter o que? Multi é o que? Vários, tá? Então você vai ter vários processos rodando, entre aspas, ao mesmo tempo, tá? Aí eu já parto para outro, né, para uma outra realidade que é a computação móvel, né, que ela é, né, a principal característica é a presença dos smartphones, né, e dos tablets também, tá? Por quê? Né? Porque são dispositivos móveis, né? Móvel por quê? Né? Eu não posso pegar para o meu computador e levar para... Pode, tá? Mas ele não tem a facilidade da mobilidade de você para o celular. Você pega, coloca dentro da bolsa, dentro do bolso e leva. O tablet você pega e leva igual como fosse um caderno, tá? Então esses dois dispositivos aqui, tanto o smartphone quanto o tablet, tá? Eles têm essa premissa deles serem portáteis, né? E para que eles consigam ser portáteis, eles têm que ser leves. Eles têm que ser leves, tá? Porque senão essa portabilidade, ou seja, e você conseguir levar esses equipamentos consigo para diversos lugares, não seria possível, tá? Não seria possível, tá? Logo no início, né, dos smartphones e dos tablets, eles tinham menos memória, né? Quando a gente fala memória, tá? A gente pega e indica, né, que tanto a memória principal, que a gente já viu que é a memória RAM, tá? Que é a memória RAM, tá? Quanto a secundária, elas eram ínfimas, né? A gente fala memória secundária, no nosso expoente aqui é o HD. Tá? Então, tanto a memória principal quanto a secundária, elas, né, tinham uma capacidade inferior, né, do que do computador, né, do PC, do personal computer e do notebook, né, antigamente. Só que hoje em dia, né, a gente já vê, né, que tanto os tablets quanto os smartphones eles já possuem uma capacidade computacional considerável, tanto é que você já consegue fazer várias tarefas sem precisar acessar, né, o notebook ou o computador. Claro que para algumas tarefas mais complexas você precisa acessar esses equipamentos, mas assim, para as mais triviais do dia a dia você já pode utilizar o seu tablet ou o seu smartphone, tá? Inclusive, se você, né, tiver smartphone, você poderia estar assistindo essas aulas via smartphone ou via tablet, tá? E também outra coisa, né, que antigamente a gente tinha os smartphones, tablets, era só para tarefas o quê? Para fazer envio de e-mail e para navegar na internet, tá? Hoje em dia não, o que a gente faz? Hoje em dia, né, além dessas tarefas triviais, né, de envio de e-mail, de você conseguir acessar algumas páginas na internet, você consegue reproduzir música, você consegue escutar música, tanto ela armazenada nesse dispositivo móvel, quanto através dos serviços que a gente tem hoje em dia de streaming, né, que você tem por exemplo Deezer, Spotify, você tem o próprio YouTube, também você consegue escutar música no YouTube, né, de vídeo, né, tanto o vídeo armazenado dentro do seu dispositivo móvel quanto nas plataformas de streaming, né, a leitura de livros, seja esse livro em formato PDF ou num formato próprio, que é o EPUB, né, que é para e-book, tá? Você consegue também tirar fotos, né, que isso daqui era uma tarefa específica, você tinha uma máquina de fotografia. Hoje em dia não, o celular, né, o smartphone acabou incorporando
essa função. Aí você consegue tirar fotos, né? Se você não for um fotógrafo profissional e tudo mais, você consegue tirar fotos que atendam às suas necessidades. Assim como gravar vídeo, né? Você consegue gravar vídeos, né? Tem celulares que gravam vídeos em qualidade, né? Em alta resolução, tá? Em alta resolução, né? E sendo que essa premissa, essa possibilidade, ela era limitada a equipamentos profissionais, tá? Tem também, né, alguns recursos que são próprios da computação móvel, por exemplo, né, a questão da localização através do GPS. Tá? Do GPS, você, por exemplo, acessa alguma ferramenta de mapa. Eu não sei onde é que fica tal local. Aí você pega, através do GPS, ele vai te indicando, né? Ó, você sai daqui e vai até ali. Ele vai te indicando por onde você tem que percorrer até chegar no seu destino. Tá? Então, o GPS ele é um componente, né, que ele já faz parte nativamente dos dispositivos móveis. Tá? O outro é o acelerômetro. Tá? O outro é o acelerômetro. Ele permite verificar, por exemplo, a questão de distâncias. Né? E a gente vê muito o uso desse acelerômetro em aplicativos móveis, tá? De realidade aumentada. Você vai falar, pô, mas eu nunca vi. Cara, tem. Né? Pokémon GO, por exemplo, é um caso, né, de aplicativo de realidade aumentada. Né? Que você usa a câmera, né? Você usa a câmera e você consegue interagir com elementos virtuais. Tá? Aí tem também outros, né? Por exemplo, dos tradutores online do Google, né, que você aponta para uma palavra, uma foto que tem alguma palavra, ele pega e traduz para você também. Tá? Esses dispositivos móveis eles acessam a internet, tá? Eles têm um ganho alto quando acessam a internet, então eles podem fazer uso tanto da rede sem fio, né, rede Wi-Fi, quanto das redes 4G. Né? A rede 4G, quando a gente fala em 4G, é um acesso, né, um acesso via operadora telefônica. Tá? E quando a gente fala em Wi-Fi, é um acesso via rede, né, LAN, que é a rede local. Tá? Quando a gente fala em celular, é porque a gente usa a infraestrutura da operadora de celular. Tá? Então a gente tem basicamente, hoje em dia, 2020, tá, dois sistemas operacionais para mobile. Tá? A gente tem o iOS, que ele é da Apple, tá? Que é um sistema proprietário, ele é fechado, e nós temos o Android, que é da Google. Tá? E esse Android, né, o ascendente dele, né, o pai, bora colocar assim, é o sistema operacional Linux, que a gente vai verificar lá na segunda etapa desse curso. Tá? Primeiro a gente vai ver, está vendo essa parte introdutória, logo em seguida nós veremos o sistema operacional Windows e lá na segunda parte lá dos sistemas operacionais nós veremos o Linux. Tá? Então o iOS ele é proprietário. Tá? Quando eu falo proprietário é porque ele tem código fechado. Né? Ele é proprietário, ele não permite modificações. Né? Ele não permite modificações. Tá? Então ele está com código fechado e não permite. Então tá que só a Apple possui acesso ao código fonte dele. Tá? A gente vai para um outro paradigma aqui que é o de sistemas distribuídos. Tá? Então o que é um sistema distribuído? Você, né, tem vários computadores interligados. Tá? Você tem vários computadores interligados. Eles estão separados e eles são heterogêneos. O que é heterogêneo? Ele vai ter configurações diferentes. Tá? Qual é a história toda aqui? Eu vou pegar e vou compartilhar o quê? Eu vou compartilhar o quê? Eu tenho uma tarefa, né? Uma tarefa grande. Né? Igual imagina lá, você está lá na escola e faz trabalho em grupo.
né? Se for realmente um trabalho em grupo, você tem uma tarefa, né, que é fazer o trabalho, fazer a confecção do trabalho, pesquisa, a escrita, os cartazes ou slide para poder apresentar o trabalho, tá? Então, né, dentro dessa abordagem de sistema distribuído, o que acontece? A gente pega, assim como no trabalho em grupo, acaba dividindo, né, essas tarefas entre todos os computadores que estão conectados. Tá? Independente do poder computacional, independente né, de como é que ele está configurado. Tá? Então, o que acontece? O propósito finalístico aqui da computação distribuída é essa. Eu tenho uma tarefa, acabo distribuindo de acordo com o poder computacional de cada máquina. Tá? Para que isso aconteça, é necessário que essas máquinas se comuniquem. Tá? Que essas máquinas se comuniquem. Para quê? Para justamente eu conseguir fazer o gerenciamento se a tarefa ela foi concluída, se a tarefa ela não foi concluída, se aconteceu algum problema com aquele equipamento que estava realizando um determinado processamento. Tá? Aí eu vou aqui já para para uma outra abordagem, que é a abordagem cliente-servidor. Tá? Então a abordagem cliente-servidor ela vai ter basicamente dois atores. Quais são? O primeiro ator é o cliente. O cliente é aquela entidade, aquele equipamento que consome os recursos que são entregues pelo segundo ator, que é o servidor. Tá? Então por isso que a gente chama a abordagem de cliente-servidor. Tá? E é o que acontece, é o que tem maior ocorrência hoje em dia. Por exemplo, você está com seu celular, acessa a página do YouTube. Tá? Lá, o serviço do YouTube, ele encontra-se em um servidor, tá? E o seu celular, nesse momento que acessa o YouTube, ele é um cliente, tá? Igual para você acessar as aulas online. A plataforma que a gente está usando para esses cursos está em um servidor. E a sua máquina, né, seu computador, seu tablet, seu notebook, né, ele assume o papel de cliente, tá? Porque ele está consumindo os recursos que estão armazenados, que estão sendo entregues pelo servidor. Tá? Então essa arquitetura cliente-servidor é que possui maior ocorrência, é que a gente mais consegue perceber no nosso dia a dia. Tá? Então eu tenho, né, justamente como eu falei, o sistema servidor, tá? Que ele vai te fornecer, né? Quando a gente fala aqui interface, tá? Quando a gente fala aqui interface é o que? É por onde você interage com o servidor. Ah, é uma página da internet. Então a tua interface com o servidor é a página da internet. Por exemplo, você está acessando esse curso através da plataforma do IFAP. Tá? Então, a tua interface com o servidor do IFAP, tá, é o sistema que a gente está utilizando para disponibilizar as aulas. Tá? Então, a máquina que está, né, que a gente pegou e armazenou o conteúdo do curso, ele é o servidor. E a sua máquina que está, né, não só a sua, como a dos seus colegas, né, que estão frequentando o curso, são equipamentos clientes, tá? São equipamentos clientes, tá? Então o servidor, tá? O servidor ele entrega essa interface, né, para o cliente, né, que é quem vai consumir os serviços que estão no servidor, tá? E como é que ele faz isso? Ele envia uma solicitação. Tá? Ele envia através da internet uma solicitação. Tá? Então, quando você pega e coloca no navegador lá www.ifap.edu.br para acessar a plataforma, né, você e aperta o Enter no navegador, tanto faz Chrome, Firefox ou qualquer outro navegador, lá a sua máquina, através do navegador, envia uma solicitação para o site, né, para a plataforma do IFAP. E aí você vai clicando e vai acessando e tudo mais. Então cada interação que você faz, cada
clique do mouse, cada palavra que você insere, você está realizando solicitações, tá? Que vão ser atendidas pelo servidor, tá? Então, o teu servidor ele recebe uma solicitação. O que ele faz? O teu servidor ele vai executar o que você pediu e vai te enviar os resultados. Por exemplo, você pegou e fez a prova lá, marcou as questões e apertou no enviar, né? Então o que acontece? O servidor registra as tuas respostas e envia e devolve para você, olha, parabéns fulano, você enviou as questões da sua avaliação, né? E logo em seguida ele já te dá um feedback lá, já te dá uma resposta da sua pontuação, tá? Então, basicamente é assim que funciona, né? A interação, né, ela começa do cliente que faz essa solicitação para o servidor, tá? E o servidor pega e devolve essa solicitação com a resposta daquilo que o cliente pediu, tá? Então, assim, essa arquitetura ela é muito comum no nosso dia a dia, né? Ainda mais aí que a gente pega e tem, por exemplo, vários aplicativos para celular, várias páginas na internet. Então, elas funcionam dentro dessa arquitetura que a gente chama de cliente-servidor, tá? Então, quando você pega e, por exemplo, acessa a plataforma, né? Aí você entra lá com seu usuário e senha, você está fazendo uma solicitação para se autenticar, para ter acesso à plataforma, tá? E essa solicitação, ela gera uma consulta para um servidor que a gente chama de banco de dados, que é onde está guardado lá o seu usuário e senha para que a gente consiga validar se você está devidamente matriculado no curso, tá? Então você faz, né, a solicitação enviando o login e senha. Esse login e senha ele é verificado lá no banco de dados e o banco de dados devolve, né, lá para o sistema dizendo se você tem ou não acesso, tá? Aí eu tenho também, né, um outro exemplo aqui que é o servidor de arquivos. Né, o servidor de arquivos, para quem não sabe, é onde a gente pega e faz algumas tarefas. Em vez de eu guardar os arquivos na minha máquina, né, porque assim, eu posso, que é o comum em empresa, eu estou trabalhando em grupo, eu estou compondo documento, eu estou compondo, sei lá, um documento que faz parte de um documento maior, tá? Mas eu guardo no meu computador. E aí por exemplo, hoje eu trabalhei, mas amanhã começam minhas férias, 30 dias. Será que aí as pessoas vão ficar sem acesso àquele documento? Não, eu posso guardar no servidor de arquivos. Aí lá, né, as pessoas com as suas devidas permissões podem fazer o quê? Podem criar, né, ou seja, o arquivo não existe, ele é adicionado ao servidor, ele pode ser atualizado, ou seja, eu estou escrevendo um documento. Aí, hoje eu peguei e adicionei, sei lá, 5 parágrafos, ou o documento estava pronto, eu fiz a formatação do documento, então eu estou atualizando. Eu posso simplesmente abrir para ler o conteúdo, ou eu posso excluir, né? Aquele documento não é mais necessário, ou aquele documento é uma cópia, né? E eu não preciso mais daquela cópia. Eu posso pegar e excluir, tá? Quando eu falo excluir, tá, eu estou falando que eu estou apagando do armazenamento do servidor de arquivos, tá? Mas é claro, né, que todas essas ações dentro do servidor de arquivos precisam de permissão, e quem dá a permissão é o administrador do servidor, tá? Então, né, vocês alunos do curso, né, geralmente quando forem trabalhar nas empresas vão ter a permissão de usuário, né? Então lá na permissão de usuário ele vai dizer, ó, nessa parte você vai ter acesso, você vai poder fazer isso, isso e aquilo. Então o próprio administrador ele vai pegar e te notificar sobre as suas permissões, tá? Então eu tenho, né, assim, hoje em dia a gente vai ver um paradigma lá para frente que é o
computação em nuvem, então assim, raramente a gente vai ver uma presença de um servidor de arquivos local, só se ele estiver guardando informações confidenciais que não podem ir para a nuvem, tá? Não podem ir para a nuvem, tá? Então a gente, né, tem essa possibilidade desse servidor de arquivos ser na nuvem, né? Não sei se alguém já ouviu falar do Google Drive, tá? Então o Google Drive ele é um servidor de arquivos na nuvem, tá? Tá? Então aqui eu tenho a arquitetura cliente-servidor, aqui eu tenho o servidor, por exemplo, um Google Drive da vida, um Netflix, um Spotify, um YouTube, tá? Aqui eu posso, né, onde está a rede, ele pode ser uma rede local ou pode ser a própria internet, tá? Então aqui são os clientes que estão querendo acesso ao serviço que está hospedado, que está dentro desse servidor, tá? Então essa parte aqui de rede a gente acaba abstraindo, pode ser uma rede local, né? Esse servidor está dentro do mesmo prédio lá que você está trabalhando, ou ele pode estar na internet, tá? Mas dependente desse meio ser, né, uma rede local ou a internet, não descaracterizam, bora colocar assim, como a arquitetura cliente-servidor. Tá? A arquitetura cliente-servidor ela vai ter dois elementos, que é o cliente, que é quem consome os serviços, e dois, que é o servidor que entrega os serviços. Tá? Aí tem um outro modelo que é o de computação em pares. Tá? Que é o de computação em pares. Tá? Então o que acontece aqui? A gente viu o cliente-servidor. Então aqui eu não tenho a figura do cliente-servidor. Tá? Não tenho a figura do cliente-servidor. Tá? Aqui todos os computadores é como se fossem todos PCs, todos computadores normais. Tá? O que acontece? Existe uma alternância de papéis aqui, né? Então, em um determinado momento eu vou ser servidor, em um determinado momento eu vou ser cliente, tá? Eu vou ser cliente, tá? Então, esse papel aqui de cliente e de servidor, ele é alternado. Tá? Então, em um determinado momento eu vou ser cliente, em outro momento eu posso ser servidor, ou eu posso ser o mesmo papel, né? Os dois papéis, no caso, ao mesmo tempo. Posso ser cliente e posso ser servidor ao mesmo tempo. Tá? Calma que eu já vou explicar por quê. Tá? Aqui a gente fala do conceito de pares. Tá? Então, quando você está consumindo a informação que está em outro computador, você fecha um par, né? Então, quem tem os dados que você precisa é o servidor, e quem está baixando, consumindo aqueles dados, a gente chama de cliente, tá? Então, só que assim, eu vou ter um servidor e eu vou ter um cliente. Então, por isso que a gente fala de computação em par, tá? Computação em par. Tá? Então eu tenho, né, aqui uma vantagem sobre a arquitetura tradicional, né, do cliente-servidor. Qual é? Disponibilidade, né? Porque se determinado servidor não estiver disponível, existem outros servidores que eu posso obter a mesma informação, diferente da arquitetura que a gente tem de cliente-servidor. Se aquele servidor estiver em manutenção, estiver parado, eu não consigo obter aquela informação, tá? Outro ponto é a questão do gargalo. Por quê? Né? Conforme a gente viu aqui nessa figura, eu tenho um servidor e eu vou ter vários clientes, tá? Então, né, esse servidor aqui, ele tem um limite, né, de pessoas, de computadores que ele consegue atender. Então, chegou naquele limite, ele não aceita mais solicitações, tá? Aqui não. Aqui não, por exemplo, o cliente pegou e solicitou uma informação, o servidor pegou e passou. Já que ele possui aquela informação, ele está apto a ser um servidor.
tá? A ser um servidor. Tá? Então a computação em pares ela funciona assim, né? Elvis, um exemplo de computação em pares. Sistema torrent. Não sei se alguém já chegou a usar. Tá? Então o torrent ele trabalha com computação em pares. Tá? Então eu tenho um arquivo, eu consigo disponibilizar para os outros. Por exemplo, esse aqui solicitou arquivo. Ele pegou e baixou o arquivo. Ele está apto a ser um servidor, tá? A ser um servidor para aquele arquivo, tá? Então assim que funciona. Então isso garante o que? A maior disponibilidade de arquivos na internet, tá? Então o torrent, pessoal, a gente não usa só para meios ilegais, né? Distribuição de conteúdo com direito autoral, não. A gente tem, que a gente vai ver lá na parte de Linux, que existem, né, que conteúdos que são livres, programas que são livres, sistema operacional que ele é livre, então você pode pegar e distribuir através de torrent, tá? Que não é ilegal. O que é ilegal é você distribuir material que possui direito autoral, por exemplo, filme, né, que você vê no cinema, programa proprietário, então você, né, arquivos do seu trabalho, né, que são alguns confidenciais, então você não pode distribuir via torrent. Mas assim, o que é livre, que a gente vai ver esse conceito de livre mais lá para frente, você pode disponibilizar via torrent, tá? Aí tem uma outra apresentação da computação, que é a virtualização, tá? Então o que acontece na virtualização, né? Bora lá. Então, inicialmente eu tinha aqui o meu computador, tá? A gente já viu que o computador ele tem a parte física, que é o hardware, né, que é a memória, processador, armazenamento. Aí você tem aqui o kernel, né, que ele é o núcleo do sistema operacional, e você vai ter, né, os processos, né, que são os programas, tá? Então assim que funciona um computador normal. Só que o que acontece aqui, né? Aqui, né, dentro desse paradigma, tá? Dentro dessa apresentação, que é a da computação tradicional, você tinha uma subutilização do hardware, né? Você tinha, sei lá, 128 GB de memória RAM, 4 processadores. Aí o que acontecia? Você não tinha uma quantidade de processos para aquela quantidade, né, para aquele poder computacional todo. O que aconteceu? Né? Para otimizar, né, o uso do hardware, né, para otimizar o uso do hardware, o que aconteceu? Foi criada uma abordagem chamada de virtualização. Tá? Virtualização. Então o que acontece? Eu vou ter o hardware, acima do hardware, ao invés de eu ter um sistema operacional, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma camada, eu vou ter um sistema operacional de virtualização. Eu vou ter um sistema operacional que permite a virtualização, tá? Então cada, né, que a gente chama de máquina virtual, ela vai ter o quê? Né? Então aqui eu tenho uma máquina virtual, ela vai ter o seu kernel, porque eu vou instalar um sistema operacional aqui, tá? Eu vou ter um outro sistema operacional aqui, eu vou ter um outro sistema operacional aqui, tá? Então quando eu coloco aqui VM, tá? Esse aqui VM1, VM2 e VM3, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que eu estou pegando esse hardware, tá? Esse hardware aqui, né, que ele vai ter processador, memória RAM e armazenamento, eu estou distribuindo conforme a necessidade do que eu vou rodar em cada uma dessas máquinas virtuais, tá? Lembrando que eu não posso entregar, né, por exemplo, para o conjunto das máquinas virtuais uma capacidade maior do que o do meu hardware, tá? Então lembrando também que essa camada aqui desse gerenciador de máquinas virtuais, ele também é
um sistema operacional. Então ele precisa do que? De memória, processamento e armazenamento, tá? Então ele precisa também, tá? Então justamente assim, a sacada daqui das máquinas virtuais é essa: eu consegui otimizar o uso do hardware, tá? E essas máquinas virtuais, elas são independentes, ou seja, aconteceu um problema aqui nessa máquina, as outras continuam funcionando normalmente, tá? O erro só afeta essa primeira máquina aqui, tá? Então justamente a virtualização ela vem com uma solução para quê? Para que eu utilize o hardware próximo do seu limite, tá? Por quê? Dentro dessa abordagem aqui, o hardware ele ficava ocioso. Então você faz um investimento alto, né, em uma máquina lá com não sei quantos processadores, não sei quanto de memória RAM, não sei quanto de armazenamento, então você quer que o seu hardware seja utilizado próximo da capacidade máxima, tá? Então, para que isso aconteça, foi possibilitado, né, esse uso mais aperfeiçoado do hardware através da virtualização. Tá? Eu tenho uma outra abordagem aqui que é da computação em nuvem. Tá? Quando a gente fala em nuvem, tá? Bora colocar logo aqui o pingo nos is. A gente tem que relacionar logo com internet. Tá? A gente tem que relacionar logo com internet. Tá? Então, né, a computação em nuvem ela surge como uma evolução da virtualização, tá? A virtualização ela acontece dentro da sua empresa. Lá você tem uma máquina, instala um sistema operacional de virtualização e começa a criar as suas máquinas virtuais, tá? Quando eu passo para nuvem, eu vou fazer isso em máquinas que estão na internet. Tá? Então, quando eu falo computação em nuvem, eu estou atrás de recursos computacionais. Tá? Só que esses recursos computacionais, eles são entregues de que forma? Né? Eu vou ter o que a gente chama de nuvem pública. Tá? Nuvem pública que é o quê? Ela vai estar lá na internet disponível. Tá? E eu pago. Qualquer um pode chegar e pagar para utilizar. Aqui a gente tem, por exemplo, exemplos: AWS da Amazon, né? Você tem o Google, que tem serviço de nuvem, você tem IBM, que tem serviço de nuvem, você tem o Azure da Microsoft, que é um serviço de nuvem, tá? E todas elas são públicas, tá? Eu também, né, posso ter uma nuvem privada, né? Então, aqueles computadores que estão na internet estão, mas eles fazem, né, quem pode utilizar é somente a minha empresa. Eles não estão abertos ao público, tá? Então, existem empresas que usam essa abordagem de computação em nuvem, né, para conseguir hospedar, bora colocar assim, os seus serviços, disponibilizar os seus serviços, tá? Só que assim, esses servidores não estão disponíveis ao público em geral, tá? Então eu tenho a abordagem pública e eu tenho a abordagem privada. Eu posso ter uma abordagem híbrida. Híbrida eu vou fazer o quê? Eu vou ter uma parte pública e uma parte privada. Geralmente a parte privada ela possui informações confidenciais, informações sensíveis, né, que não podem ficar expostas ao público. E a parte pública eu vou ter informações que não são tão sigilosas, que não são tão essenciais, né? Elas precisam estar para que eu consiga executar as tarefas da empresa, sim, mas se elas vazarem, elas não têm um impacto grande na minha empresa. Tá?
E a computação em nuvem, a gente tem os tipos de serviços que elas são oferecidas, né? Então eu posso oferecer, né, como um serviço que a gente chama de SaaS, né, que é o software como serviço, tá? Então quando eu acesso, por exemplo, um site, né, algum programa na internet, tá? Você está acessando um SaaS, tá? Mas eu posso querer, por exemplo, uma plataforma. Eu quero, sei lá, uma máquina com Linux na nuvem. Eu quero pegar e estudar Linux, né? Ou Windows Server, mas eu não quero pegar e colocar na minha máquina local. Então eu já vou usar uma abordagem de plataforma como serviço, tá? Ah, mas eu quero pegar, instalar, testar, instalar o sistema operacional eu mesmo e colocar os serviços eu mesmo. Então você vai lançar a mão da infraestrutura como serviço. Você vai dizer, ó, eu quero tanto de processador, tanto de memória RAM, tanto de armazenamento, né? Se você quer alguma funcionalidade de hardware específica, mas a parte da instalação do sistema operacional e dos serviços fica a seu cargo, tá? Então aqui eu tenho um esquema, né, de computação em nuvem. Então eu tenho aqui a internet, tá? Aí esse acesso à nuvem ela tem uma interface, né, que é por onde você vai pegar e acessar, tá? E essas requisições elas são filtradas pelo firewall, tá? Pelo firewall eu tenho o balanceador de carga, justamente para não sobrecarregar um servidor específico, e você consegue fazer todas as suas operações através dessa interface, tá? Então a sua interação com a nuvem ela vai ser através dessa interface, que geralmente é uma interface web, tá? E por fim, né, tem a questão dos sistemas embutidos e dos de tempo real, tá? Quando a gente fala em embutido, é porque ele já vem instalado, tá? Ele já vem instalado, tá? Então onde é que eu vejo isso? Micro-ondas e DVD. Qualquer aparelho, né? Qualquer aparelho que já tem alguma funcionalidade, ele tem, né, um sistema operacional embutido, que a gente também pode chamar de embarcado. Tá? Então ele já vem né, para que você consiga, por exemplo, você liga o DVD, aí tem toda aquela interface para você pegar e interagir com o DVD. Micro-ondas a mesma coisa, né? Você tem lá os botões e tal, as funções pré-definidas. Então é um exemplo de sistema operacional embarcado. Então ele tem tarefas muito específicas, né? Muito específicas, mas assim, por trás existe um hardware, tá? Por trás existe um hardware, tá? Por trás existe um hardware, tá? Então outro ponto é que eles têm na interface, né, com o usuário, uma interface mínima, né? Até porque como ele é um equipamento com uma finalidade específica, né? Então justamente para facilitar a intervenção da pessoa, né, do operador, do usuário, ele vai ter uma interface mínima para quê? Para focar na finalidade daquele equipamento. Então, micro-ondas, você vai ter lá o timer, você vai ter algumas funções pré-definidas de aquecimento, né? Não precisa, né, não precisa ter uma função além disso, né? A questão da potência também, que você pode pegar e calibrar qual é a potência que você quer pegar e utilizar. Mas fora isso, nada. Não é igual ao DVD. Você usa o DVD para quê? Para assistir a mídia DVD, né? Então não tem por que ter, né, outro tipo de funcionalidade que foge desse escopo, tá? Então aqui, aí eu tenho o sistema de tempo real, né? Por que tempo real? É porque o tempo ele vem a ser um fator crítico, né? Então você imagina, por exemplo, né, a questão de informações médicas. Você está vendo lá a questão da frequência cardíaca do paciente. Se atrasar, por exemplo, 1 minuto, tem 1 minuto de atraso. Aí tipo assim, o cara parou o batimento cardíaco, depois de 1 minuto a máquina te informa.
a tua intervenção lá da equipe lá, enfermeiro, médico, vai ser tardia. Então aquela pessoa pode não ser mais, né, pode não ser mais ressuscitada através de RCP, tá? Então, toda vez que eu tiver, né, um fator crítico, que é o tempo, eu tenho um sistema de tempo real. Onde é que eu vejo também isso? Tráfego aéreo. Tráfego aéreo. Tá? Então, o tempo que a informação ela é transmitida para mim, ela é essencial. Eu tenho que minimizar os atrasos dessa informação chegar para o usuário final, tá? Então, né, eu tenho a questão dos sensores, né? Então, a gente vê muito isso na área de saúde, né? Equipamentos que vão te formando vários parâmetros médicos, né? E na aviação civil também, a questão de localização, de altura, de onde é que está determinada aeronave, tá? Então tem esses sensores, né? Esses sensores fazem interface com o meu sistema, né? E eu posso ajustar esses controles desses sensores, tá? Para conseguir visualizar melhor as informações que são entregues, tá? Então eu tenho alguns exemplos aqui, por exemplo, experimento científico, é um sistema de tempo real, sistemas médicos, né? Sistema de controle industrial, por exemplo, de petroquímica, né, que você tem, né, quem já viu a parte de química, tem todo um processo de transformação do petróleo nos seus derivados. Então, né, qualquer erro, qualquer problema em alguma das etapas, uma pressão mal administrada, uma pressão mal informada, pode ocasionar o quê? Explosões. Essas explosões acabam, né, danificando tanto o parque lá industrial, como pode acabar com as vidas de algumas pessoas, tá? Então, por hoje, a gente agradece aí a atenção, a gente segue com a nossa bibliografia aqui do Silberschatz, Beyer, Tannenbaum, tá? E do Machado e Maia, tá? Então, pessoal, obrigado. Qualquer dúvida, esse é o meu e-mail e até a próxima aula.